Aproveitando essa queda do Ibovespa, que acumula uma queda de quase 12% nos últimos 6 meses, o EWZ, que seria uma aproximação do Ibovespa dolarizado, acumula uma queda de 13%. Então, seja em dólares, seja em reais, a nossa bolsa está caindo bastante nos últimos 6 meses, especialmente a partir da saída massiva de capital estrangeiro do país desde abril deste ano. Ainda assim, temos uma alta acumulada no ano, você pode perceber tanto no EWZ quanto no Ibovespa, mas é uma alta basicamente sustentada pela alta das empresas de combustíveis, notadamente Petrobras. Então a gente tem hoje uma correção forte do mercado, é isso que eu quero dizer. E nesse cenário, eu vou te trazer aqui 10 ações bastante perenes, de setores perenes, que ficaram descontadas com essa queda. E que, na minha visão, são oportunidade. Claro, com responsabilidade. Vem comigo. Veja que até mesmo empresas de alta qualidade, como o Itaú, estão sofrendo nesses últimos 6 meses. E aí quando a gente pega aquele acrônimo BEST, que se aplica muito bem no Brasil, que é um país em que o foco do investidor, especialmente aquele que busca renda majoritariamente no portfólio, deveria buscar bancos ou setor financeiro, incluindo seguradoras, empresas de serviços públicos ou utilidade pública, e aí a gente está falando de saneamento básico, bem como energia elétrica. Não só energia elétrica, eu posso ampliar para energia, porque eu posso pegar ali também gás natural, e telecomunicações, em que o risco operacional é baixo, as receitas são previsíveis e é um mercado com um certo oligopólio. E aí, nesse sentido, eu vou trazer aqui 10 ações em que eu peguei uma empresa de dividendo daquele setor perene e uma empresa de crescimento, também barata, do setor perene. E eu fiz essa mescla, uma de dividendo, uma que não é de dividendo do setor perene. Todas elas descontadas. Isso para reforçar a importância da estratégia Barbell no portfólio de Nassim Taleb. O que seria isso? Basicamente, você divide o seu portfólio de ações ou até de fundos imobiliários, aqui foco em ações, em duas fatias. Uma fatia terá entre 80% a 90% da concentração do seu dinheiro. A outra fatia menor terá entre 10% a 20% no máximo. Fica óbvio que a fatia menor, por receber menos dinheiro, vai estar concentrada em ativos com um pouco mais de risco. Mas não é tiro, porrada e bomba, não. Esse risco está atrelado ao fato de não ser uma empresa que distribui dividendos hoje. O seu retorno está muito mais no futuro. E por estar mais no futuro, o risco é maior. O risco também está atrelado ao prazo do investimento. Sendo assim, PetroRio, por não distribuir dividendo, é mais arriscada que Petrobras por distribuir dividendo. Nesse sentido, não são duas ações que eu vou trazer aqui, porque eu não coloquei commodities que não estão nesses setores perenes, muito embora o Brasil seja um país cuja vantagem comparativa está em commodities, mas deixei isso de lado para focar somente naquelas mais perenes, mais previsíveis, e commodities a gente sabe o quanto é imprevisível. Então eu fiz essa dinâmica e me arrisco a dizer que com essas ações você já teria um portfólio montado tranquilamente, seria suficiente um portfólio de ações com essas ações, me arrisco a dizer. E aí, sem mais enrolação, a primeira ação é o Itaú, Itaúzinho da massa, Itub4. Veja, a gente está falando de um banco que nesse ano deverá lucrar algo próximo a 48 bilhões de reais. E com essa correção de mercado, a gente está falando de um Itaú que agora é negociado na Bolsa de Valores a 440 bilhões aproximadamente. Logo, a gente está falando de um índice preço-lucro projetado de 9. Itaú a 9 vezes os lucros, você não está pagando caro. Porque é uma empresa que historicamente, tem um relatório na comunidade FMI sobre isso, historicamente produziu um crescimento do lucro líquido ou do lucro por ação ano após ano, não de maneira linear, mas isso acabou acontecendo em períodos mais alongados, de 13. E aí, pelo indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, você tem uma empresa que cresce, nesse ano vai crescer próximo a 9, 10, mas que cresce no histórico mais alongado 13 e que está negociado agora a 9 vezes os lucros. Você acha isso caro? Não está cara. E é uma empresa de dividendo, claramente. E o Itaú foi uma das ações que mais entregaram retornos aos seus acionistas, tanto nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Sabe o que isso significa na prática? Que o acionista de Itaú nos últimos 5 anos ganhou aproximadamente 18,4% ao ano e nos últimos 10, mais de 20% ao ano. Olha o nível de rentabilidade e com constância, com pagamento de dividendos, pouca preocupação nas demonstrações financeiras.
No final das contas, se você quer tranquilidade, é Itaú. E a Itaúsa também. Até tá mais barata hoje. E Tub4 me dá hoje uma margem de segurança de 10,46 na minha planilha de valor intrínseco. E a Itaúsa dá 16. Eu vou de Itaúsa. Só que a Itaúsa tem outros negócios, mas ela tem aí um valor que pode ser destravado por conta do fim da ineficiência fiscal a partir do ano que vem. Já falei isso no vídeo dedicado a Itaúsa. Itaú ou Itaúsa, portanto, são alternativas no setor bancário para a ação de dividendo. Então, de novo, se você fosse seguir pela estratégia Barbell, tendo 90% da sua carteira de ações em ações de dividendos e 10% de ações de crescimento, só com foco em setores perenes, o Itaú ou a Itaúsa estaria aqui nesses 90%. Então, supondo que você dividisse, então, a gente está falando de 5 setores, né? Você pegasse o Itaú e colocasse nessa fatia da carteira destinada a ações de dividendos do Barbell, e que a gente está falando de 90%. Então, você faria basicamente o seguinte: você pegaria, supondo que você vai montar um portfólio de 100 mil reais. 100 mil reais. Então, 90% será para ações de dividendos. 90 mil reais. Eu dividiria isso em 5. Procuraria nem fazer sobreponderação aqui, já que eu estou começando o portfólio. Aplicaria, portanto, 18 mil reais em Itaú. Consequentemente, para a ação da sequência, que aí é de crescimento, se eu fosse dividir em 5 partes também, eu aplicaria apenas 2 mil reais. Ou seja, 2%. Ah, eu quero ser 80-20, então eu dobraria. Seria 4% para cada ação. Vai depender do seu apetite, vai depender, apetite a risco, né? Vai depender do seu horizonte temporal para investimento, do seu perfil de risco, todos esses elementos. E a ação de crescimento do setor bancário seria o Banco Inter, que você pode comprar tanto a BDR quanto a estoque lá fora. Nossa, mas esse PL de 144, não, ele está distorcido. O índice preço-lucro projetado do Banco Inter, fiz um vídeo dedicado recentemente a esta ação, é de 8x. Pera aí, Lu, então quer dizer que o Banco Inter é um banco digital, com potencial de crescimento maior que o Itaú, tá mais barato que o Itaú? Sim, porque o mercado está muito preocupado com a inadimplência, que segue crescente no Banco Inter, ao passo que no Itaú ela cresceu um pouquinho na inadimplência acima de 30 dias, mas foi algo assim que não preocupou o mercado. Ainda assim, o mercado está preocupado com o setor bancário como um todo. Eu trouxe um vídeo falando sobre isso porque a gente está com uma inadimplência esperada pior ainda. Mas aqui você tem duas empresas de alto retorno sobre patrimônio líquido. Banco Inter, 16% de ROI, com um custo de funding inferior a 70% de CDI. Então entrega valor econômico adicionado. Itaú com ROI de 20%. Banco Inter crescendo seu lucro líquido a taxas que estão superando 20% ao ano. Itaú próximo de 10% ao ano. Itaú, excelente pagador de provento. Banco Inter paga pouquinho, mas porque está focado em crescimento. Assim você fecha. Eu tenho aqui uma ação de crescimento e aqui uma ação de dividendo do setor perene bancário. Sem tiro, porrada e bomba. Eu falei, Banco Inter. Pode ser o Nubank? Pode, mas eu acho ele caro. Fiz um vídeo falando sobre isso. Pode ser o BTG? Pode. Mas o BTG não é tão barato quanto o Banco Inter. Mas poderia sim. Poderia muito bem ser o BTG Pactual. Que inclusive, na minha visão, tá com uma margem de segurança até boa hoje em dia, tá? 10% de margem para um bancão desse aqui. Tá bacana. Já o Banco Inter tem essa margem de 24%. Indo para as seguradoras, de dividendo, inevitavelmente teria que ser a BB Seguridade. A maior posição da minha carteira de ações hoje. Tenho 25% da minha carteira em quase isso, né, na carteira de ações, BB Seguridade. Vou ganhar um caminhão de dividendos ali em setembro. Mas então, por quê? Porque a BB Seguridade, resiliência operacional, alto retorno sobre patrimônio líquido, segurando o resultado do Banco do Brasil, porque a atividade bancária do Banco do Brasil em si está apresentando prejuízo. Uma companhia com receita diversificada, ganha com previdência, ganha com seguro e que entrega mais de 85% do resultado na forma de dividendos. Por isso esse dividend yield alto e não tem nada aqui de não recorrente, é o dividendo normal da empresa. Ela paga a cada semestre e paga um pedaço bem grande do lucro líquido, que hoje está com payout de 90%. É uma empresa claramente de dividendo, com índice preço-lucro projetado abaixo de 8, sendo que a empresa historicamente negociou a múltiplos mais altos. Veja só o histórico aqui, no Investidor 10 você consegue ver isso. Ó, o mercado pagava entre 11 a 15 vezes os lucros. Não fazia sentido. Então, o múltiplo atual é uma reprecificação do papel adequada, dado que a empresa não tem como crescer demais. Só que agora o múltiplo está bem justo. E no preço atual, eu tenho uma margem de 10. Igual o BTG, então dá para comprar. E ela seria a minha ação de dividendo evidente ali no setor de seguros. Tecnicamente, o certo é dizer setor financeiro, que aí eu pego tanto seguradora quanto bancos. Aqui eu estou falando basicamente de subsegmentos, mas enfim, você entendeu, só estou te trazendo a questão mais técnica. E qual seria a empresa de crescimento? IRB? Não. Sem empresa com um histórico duvidoso de governança? Não. Sai para lá. E aqui não é nem
bem duvidoso, teve fraude, né, comprovada. Eu tô falando da Porto, que você pode até sustentar que é uma empresa melhor que a BB Seguridade, resultados mais previsíveis. Você pode sustentar isso sim, que aqui a BB Seguridade tem muita exposição a seguro rural. Mas ok. Só que a Porto demora para pagar dividendo, não paga um payout tão elevado, então a gente coloca como de crescimento. E ela aqui também, ela tem a Porto Bank, que é uma operação bancária. A BB Seguridade não tem operação bancária, porque é do Banco do Brasil. Ah, mas a Porto é do Banco Itaú. Ah, mas tem a Porto Bank. E o Itaú não tem o controle acionário da Porto. Tem mais de 40%, não é o controle. Tem uma participação relevante. E a Porto, meu amigo, rentabilidade acima de 20% ao ano. Ó, vamos pegar aqui, ó, 500% em 10 anos. Primeiro que eu tô pegando só ação que deu porrada de rentabilidade, ó. Nos últimos 5 anos, 188% a BB Seguridade. Isso deu mais de 20% ao ano. Quem comprou eventualmente BB Seguridade ali em 2021 já recebeu quase 100% do recurso pago só a título de proventos pagos pela empresa ao longo desse período de 5 anos. Loucura, né? Porto Seguro entregou 100%, não foi tanto assim, só que em 10 anos foi bem melhor que a BB Seguridade, porque a BB Seguridade passou por uma reprecificação de múltiplos para baixo. A Porto não. Então, 100% em 5 anos, a gente sabe, 15%. E 508%? Um retornozinho básico de 19,78. É só porrada. Então não fique ancorado no curto prazo. Se você olha para essas ações com histórico excelente e que continuam apresentando lucros consistentes e crescentes, meu amigo, você tem que encarar como oportunidade. Se você tem recursos sobrando e se você não está ali esvaziando caixa. Não vamos esvaziar caixa, porque, de novo eu lembro na Cinta Leve, é preciso ter caixa de forma permanente para você não submeter ao perigo da ruína. Você não sabe quando vai precisar vender ações. Se tiver que vender no fundo, no pior momento. Se você tiver o caixa suficiente, você não vai precisar fazer isso. Ah, mas e os dividendos? Para com essa história que os dividendos gerados pela carteira serão suficientes. Não serão. Especialmente se você não está nem há 10 anos na bolsa construindo patrimônio. Cuidado com esse pensamento. Ele é falacioso. E aqui a gente mata, né? Uma de dividendo e outra de crescimento. Casa de Seguridade não é crescimento? Claro que não. Uma empresa que entrega 92% do seu resultado é de crescimento? Onde? Calma lá. E a Porto tem margem de segurança? Opa, como tem? 17. Mais barata que a BB Seguridade. Então por que eu não compro mais da Porto? Porque você está dividindo o portfólio no Barbell. Se você quiser, você pode comprar mais da Porto. Mas seguindo o Barbell, não, eu prefiro seguir a estratégia. E Luan, onde que eu acho essa planilha aí? Então, eu disponibilizo apenas para os membros. E agora tá com valor que é assim, menos de R$1 por dia. E não tem risco nenhum, você cancela a qualquer momento. Mas enfim, agora a gente entra no setor elétrico, de energia. CPFL Energia, já falei em outros vídeos. Seria a escolha óbvia para dividendo, uma empresa que paga muito dividendo e não está cara. E por mais que venha investir vários bilhões de reais nos próximos anos, não vai chegar ao ponto de ter fluxo de caixa negativo como a CEMIG. Então é uma escolha muito mais óbvia. Tudo bem que, nossa, em 10 anos não entregou um super retorno, 240% em 10 anos, deu 13%, mas, é um ativo muito tranquilo, defensivo. E vamos lembrar que a gente está passando por uma correção na bolsa. Em 5 anos entregou 144%. Isso me deu 19% ao ano. E a ação chegou a mais de 50%. Mostrei no outro vídeo que ela tem indicadores de desempenho que são dos melhores do setor elétrico em termos de distribuição de energia. Ó, a margem de segurança, boa. Negociando a 8 vezes os lucros, uma elétrica de alta qualidade. É isso. Tem baixo free float? Tem. Tem controlador chinês? Tem, mas você quer o quê? Não dá pra ter tudo. Cenário ideal, meu Deus do céu. Ideal no Brasil mesmo? Empresa ideal? Acho que o Itaú é a única assim que eu falo, meu amigo, Itaú. A Itaúsa não porque tem alpargatas. Mas ideal, Itaú. Eu vou colocar todo o meu dinheiro no Itaú? Não vou. Então a diversificação ela tem esse custo de eu ter que abrir mão do ideal. Você quer o ideal, meu amigo? Então é melhor ficar no Tesouro Selic. E a ação de crescimento aqui é um pouco controverso, mas eu vou te explicar por que eu coloquei a Engie. Por que eu coloquei a Engie? Pelo seguinte motivo, é uma empresa que se você olhar para o tanto que ela está crescendo a receita líquida dela, é coisa de maluco, está crescendo muito. Mesmo numa crise no setor de geração, pelos cortes na produção de energia determinados pela autoridade do setor elétrico, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E aí ela está com payout baixo de 55%. Então é uma empresa que a gente sabe que em dado momento vai se converter em dividendo. Mas hoje seria mais uma empresa de crescimento de alta qualidade. Mas aqui você pode falar assim, não, mas ela vai em breve mudar essa política, vai resolver esse problema no setor elétrico, ela vai se tornar de dividendo. Então você pode sim, eu até posso, mas pensando no hoje, a CPFL é muito mais de dividendo do que a Engie. Mas no futuro vai haver uma equivalência ali praticamente. E a Engie tem margem de segurança? Opa, não é tão grande, a Engie é mais precificada, mas tá bom aí, né, para colocar ali, sempre pensando em alta qualidade. A Engie tem um ROIC de longo prazo
superior a 15%. É difícil de você achar, é que hoje está um pouco menor, mas é difícil você achar que no longo prazo um ROIC desse tamanho que na média fica em 17%. É muito raro. Isso mostra qualidade na alocação de capital pela gestão. E o ciclo de investimento é sempre brutal, a tal ponto de você ver aqui que os retornos têm sido baixos em Engie. Mas em histórico mais alongado, a gente viu o quanto a gestão entregou valor. Em saneamento, eu fico com Sanepar. Eu vou pegar até aqui um comentário que eu vi no YouTube. Gostei da sua planilha, mas a margem de Sanepar não tá alta não? Se puder soltar um vídeo qualquer hora, abraço. Por que ele falou isso? Potencial de 30%, margem de 23%. Valor intrínseco 8,21. Cotação 6,30. Ele acha que eu estou avaliando de maneira excessiva as ações preferenciais Sanepar a 8,21. Bom, eu obviamente discordo. Por quê? Esse PL está muito alto, sim, mas eu expliquei num vídeo que basicamente houve ali um não recorrente, que o precatório só está dando problema para a Sanepar, na verdade. Mas não é um problema que vai gerar prejuízo de fato operacional. É efeito contábil. Aí ela soltou um fato relevante, trazendo aqui que não conseguiu ganhar o recurso administrativo visando alterar a decisão da AGEPAR que determina o desconto nas tarifas de serviço público. Tá, isso aí já está precificado. Na verdade, eu mostrei que o resultado da Sanepar melhorou e por isso eu ajustei para cima o valor intrínseco da companhia. O valor patrimonial por ação é de R$ 8,00. Eu basicamente estou avaliando a empresa no valor patrimonial. Isso é muito para uma empresa que historicamente entrega uma rentabilidade boa, uma das poucas empresas da Bolsa de Valores que você vê essa escadinha aqui, de longo prazo, tanto de lucro quanto de receita. Só teve a poluição por conta desse maldito precatório. E mesmo assim, a gente está falando de um retorno de quase 100% nos últimos 5 anos, então entregou seus 15% ao ano, e de 313 em 10 anos. 313 também 15%. Então veja, como isso aqui é um mau negócio, setor ultra perene, mas está colocando como de dividendo. É a única opção que eu tenho em saneamento. Ela não está pagando tanto dividendo agora, mas ela historicamente paga. Por mais que demore a desembolsar o recurso e jogar na conta do acionista. O que é, não sem razão, uma causa de insatisfação. Mas enfim, de novo, o mundo ideal não existe, por definição. Só na cabeça do indivíduo. E ação de crescimento? Sabesp. É o que há para hoje, né? A margem de segurança é bem pequenininha. Mas eu vou alocar poucos recursos mesmo, então tá tudo bem. Tá no barbell, lembra? Ou será 2% da sua carteira Sabesp, ou 4%, dependendo ali do quanto você vai definir no total para ações de crescimento. De novo, ação de qualidade, crescimento, alta rentabilidade, resultados consistentes. Finalmente, temos o setor de telecomunicações. E aí, por mais que Vivo, Telefônica Brasil, seja melhor que a TIM, a Vivo negocia múltiplos que impossibilitam altos dividendos. Ao passo que a TIM acabou de anunciar um programa de recompra de ações de R$ 1 bilhão, vai pagar 5,3 bilhões de reais de dividendos nesse ano, pelo menos 6 bilhões de remuneração. Isso dá um yield na cotação atual superior a 13% e tudo advindo da geração de caixa e com endividamento controlado. Então me parece uma escolha óbvia. Veja que em Vivo eu não tenho margem de segurança e meu yield não vai ser tão bom. Já em TIM, olha aí, minha margem tá boa. Claro, não vou ter uma super margem, mas tá bom. Com esse yield, você passa tranquilo pela turbulência de curto prazo na bolsa de valores. E é uma empresa que entregou um bom retorno, tá? 100% em 5 anos, 229% em 10, não foi grande coisa, mas um retorno ok. E tá com um ROI aí muito bacana. Tá entregando uma excelente rentabilidade depois que ela se transformou aqui. Ela passou por um período complicado, se transformou e hoje está bem rentável, gerando muito caixa, com dividendos crescentes. Olha a escadinha do dividendo aqui, e continua crescendo, e a projeção é continuar crescendo. Portanto, seria a minha opção em telecomunicações para dividendo, ali na parte de dividendos, né? Por fim, a small cap que eu tenho há algum tempo na minha carteira, quem é membro já acompanha há bastante tempo, viu o momento, viu o racional, e a gente vem acompanhando. Eu acho que eu fui um dos primeiros na internet a falar dessa ação. Tudo bem que ela tem um IPO mais recente, vamos lá. O IPO dela foi aqui na brincadeira de 21, mas quando ela ajustou de fato os múltiplos, começando a dar de lado aqui por um período alongado, eu comprei, né? E falei. E assim, a ação chegou ao topo de R$7 e agora corrigiu fortemente. E agora a gente tem uma oportunidade mais evidente, porque eu falava assim, gente, Unifique tá cara, eu vou deixar quieta na minha carteira, não vou nem mexer. Quando veio essa queda, eu aumentei posição e informei para os membros do canal. É claro que eu não acertei o fiofó da mosca, né? Eu comprei acima desses 4,30, mas não tem problema. Meu custo médio ainda é abaixo disso e não é isso que eu tô olhando. Se ficar ancorado em preço médio, você tá lascado. A margem de segurança hoje está muito bacana, 23% para uma empresa que vem crescendo de maneira bastante consistente. Está aí uma ação de crescimento de telecomunicações
e que explodiu aqui, tá? E mesmo a R$7 ela tava cara, mas não era um cara igual o Copasa a gente vê hoje, loucura de mercado. Não, tava um pouquinho cara. E assim, você definiria uma carteira só com setor perene, mesclando o crescimento com dividendo. Só esse vídeo aqui, vamos combinar, foi uma consultoria. E me arrisco a dizer de novo que essa carteira aqui é suficiente para longuíssimo prazo, para qualquer investidor que queira ter ações no Brasil. Me arrisco a dizer, para aquele que não quer expandir os setores, não quer ir além desses setores. Por último, recapitulando aqui, os benefícios da minha área de membros, você tem acesso à planilha de valor intrínseco, que eu atualizo recorrentemente, pelo menos uma vez por trimestre, a cada resultado trimestral, ou quando há algum fato muito relevante que altere o valor da empresa. Você vai ter acesso à minha carteira de investidor 10, link compartilhado, planilha de valor intrínseco, que é a mesma coisa que preço-alvo ou preço-teto, mais de 100 vídeos exclusivos, com prioridade absoluta para a sugestão de um membro, e mais de 70 postagens exclusivas, quando eu faço um aporte, ou até uma venda, se for necessário, eu escrevo aqui em posts e deixo para os membros. E em vídeos exclusivos, hoje eu trouxe sobre a ABC, que foi uma sugestão de membro. Assim como JHSF, assim como Lojas Renner, assim como o Is Company. E olha a Unifique aqui. Então veja que vale a pena se tornar membro, menos de R$1 por dia, e você pode cancelar a qualquer momento. Agora, se não for o seu momento, não tem problema. Uma hora eu consigo, uma hora você vai entrar para a área de membros, não tem problema. Só de você clicar no botão de gostei, você já ajuda bastante esse canal. E comenta aqui embaixo se você tem uma dúvida, uma sugestão, e eu te vejo no próximo vídeo.